Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa unidade 3. Essa é a nossa primeira aula e nessa aula nós vamos tratar dos conceitos do planejamento estratégico e as ferramentas de análise mercadológica, ok? Bom, dividi essa aula, no planejamento estratégico e nas ferramentas estratégicas, ok? Então vamos tratar desses temas aqui. O que é planejamento estratégico? Bom, planejamento estratégico diz respeito ao desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas às transformações do mercado, priorizando o conhecimento como fator fundamental para a correta interpretação do ambiente interno e externo, sendo assim capaz de promover inovação que gere valor e vantagem competitiva. Então eu coloquei aqui algumas palavras em negrito, Então as empresas elas precisam, ao desenvolver seu planejamento estratégico, estarem atentas às transformações do mercado, porque essas transformações vão trazer diversos inputs, Então conhecimento, para que ela possa interpretar, no caso aqui o ambiente interno, externo, no caso interno, suas capacidades, os externos, a questão de oportunidades e ameaças. Dessa forma, ela consegue promover a inovação. Porque se ela entender das transformações do mercado, suas capacidades, oportunidades e ameaças, ela consegue buscar uma inovação que gere valor e, assim, uma vantagem competitiva. Então, o planejamento estratégico tem que traduzir isso, ok? Vamos explorar um pouquinho mais. Do ponto de vista do empreendedorismo, se a gente entender que é necessário um planejamento para você começar uma empresa, o Sebrae, numa pesquisa em 2016, revelou que dos 18% das empresas que encerraram suas atividades, consideraram que se tivessem feito um planejamento melhor, poderiam ter evitado o fechamento do negócio. Então a gente vê que tem muito empreendedor que tem vontade, está disposto, mas ele entra no mercado sem planejar. E aí, essa pesquisa demonstra que 18% das empresas não fizeram um planejamento, ok? Bom, vamos aqui falar então das ferramentas estratégicas, Como é que a gente começa a pensar planejamento? Então é importante que a empresa defina missão, visão e valores. A missão é a razão de ser da empresa, é o propósito da sua existência. Então a missão que ela define o seu propósito, A visão é onde a empresa pretende chegar, de acordo com um período definido de tempo, O que ela busca, onde ela queira chegar depois de determinado tempo. Os valores são os comportamentos e atitudes de como a empresa se relaciona com seus stakeholders, ok? Bom, uma outra ferramenta aqui, que é importante, quando a gente vai desenvolver algum tipo de negócio, é chamada análise 360 da oportunidade de negócios. Essa ferramenta, inclusive, vocês viram na primeira etapa dessa sistematização, quando a gente consegue comparar as ideias com base em alguns vetores que estão aqui, Vou dizer sobre alguns, Então a gente já começa a separar aqui no lado vermelho, da figura, são os aspectos internos. E no lado cinza tem os aspectos externos. Então, ela compara aqui, a gente vai, como se a gente fizesse uma teia de aranha, e unindo os pontos de resposta daquela ideia. Por exemplo, essa ideia resolve o problema de muitas pessoas? Eu tenho lá bilhões, milhões, milhares, dezenas. Então, eu vou marcar onde eu entendo que a minha ideia vai se enquadrar. E assim por diante nas questões. E depois que eu marquei cada bolinha dessa, eu vou unir os pontos relacionados àquela ideia. Aí eu faço a segunda ideia, pinto de outra cor e faço a bolinha e vou colocando ali. Pego, por exemplo, 3, 4 ideias e faço uma comparação nesse mapa, nessa teia de aranha de comparação entre ideias. Então, esse é o mapa de percepção da análise 360. Tem uma outra ferramenta que é a 5W2H, acho que vocês devem conhecer. 5W2H são 7 perguntas, 5W porque eu tenho 5 perguntas que começam com W em inglês e 2 perguntas que começam com H. Então, quando eu vou criar alguma ação, eu vou
dizer o que ação que eu vou criar, o why, por que eu vou criar essa ação, o who, quem é o responsável na execução daquela ação, o aim, quando, o where, onde vai acontecer, o how, como que se executa essa ação, e how much, quanto custa. Então, isso é o W2H é uma ferramenta bastante interessante para que o empreendedor ele consiga colocar e desdobrar o seu plano de ação com base em perguntas que são importantes que sejam respondidas e assim ter um planejamento bastante completo. Tenho também aqui as 5 forças de Potter. Né? 5 forças de Potter elas trazem uma avaliação do setor da indústria onde o empreendedor queira se instalar com o seu negócio. Né? Então, eu tenho aqui no centro, rivalidade entre os concorrentes. Aqui, a gente avalia qual é o grau de competição, quantos concorrentes tem nessa indústria, se a competição é por preços, né, como é que se há poucos ou muitos, né, então a gente faz uma avaliação de competição. Quando eu vou para a linha horizontal, eu falo na cadeia produtiva. Então, eu tenho no lado direito, aqui o poder de barganha dos compradores, e do lado esquerdo o poder de barganha dos fornecedores. Ambos influenciam bastante também, né, no processo. Por quê? Pensem que você está entrando numa indústria em que nós temos poucos fornecedores para o teu processo, que você produz um produto para ser comercializado. Então, se você tem poucos fornecedores, eles têm um alto poder de barganha. Né? E aí você pode ter problemas no processo, ou tendo preços elevados, ou tendo dificuldade de fornecimento. Então é importante que você faça uma avaliação. Do lado direito, o poder de barganha dos compradores também pode ter uma avaliação. Ele pode ter alto ou baixo. Quando tem muitos clientes, o poder de barganha tende a ser mais baixo, porque eu não estou na mão de poucos. Né? Tem muitos clientes que comercializam um determinado produto e eles não têm muita força, né, para poder influenciar na comercialização desse produto. Ao passo que se eu tiver poucos clientes que trazem muito valor para a sua empresa, você pode ter um problema sério de influência. Eles podem querer ir buscar redução de preço, pressionar, né, por aumentar o valor entregue, né, e assim por diante. Quando eu vou na linha vertical, eu tenho aqui na parte superior as barreiras à entrada de novos concorrentes. Isso significa que eu tenho algumas dificuldades de entrada naquele determinado mercado. Por exemplo, eu quero entrar no mercado de bancos, eu quero criar um banco. Bom, eu tenho algumas barreiras financeiras para entrar aí, outras legais. Preciso cumprir com essas exigências para poder entrar. Certamente tem algum tipo de valor de investimento inicial que é necessário. E isso pode trazer uma barreira bastante alta e muitas vezes, dependendo da tua ideia, impeditiva para o teu negócio. Então é preciso avaliar, né, principalmente a questão tecnológica, legal, né, investimento necessário. Então são barreiras que você precisa transpor. Do lado de baixo, tem que avaliar também se eu estou entrando no setor da indústria que tem ameaça de produtos substitutos. Pense que você esteja há uns 10 anos atrás querendo colocar uma locadora no ar. Né? E aí você não está avaliando, por exemplo, que está vindo uma Netflix, né, que pode prejudicar o andamento do negócio dessa indústria como um todo. Então você precisa avaliar se tem alguns produtos que podem substituir o tipo de negócio que você está buscando, né, como empreendedor. Ok? Então, a Força de Potter traz essa avaliação completa da indústria em que o empreendedor está inserido. E eu tenho também a análise SWOT. A análise SWOT, né, acho que é a mais conhecida das análises estratégicas. Eu tenho de um lado o ambiente interno e do outro lado o ambiente externo. Então, o que eu tenho que fazer? No ambiente interno, relacionar todas as forças e fraquezas que você tem como empresa. Né? E aí você vai colocar capacidade tecnológica, que pode ser uma força, mas também pode ser a falta dela, uma fraqueza, né? A capacidade de investimento e assim por diante. Você vai relacionando as forças e fraquezas do teu empreendimento.
No caso de oportunidade e ameaça, você relaciona quais são as oportunidades de mercado que se configuram, né, esse mercado que você quer buscar, inserir um empreendimento, e no caso das ameaças também. Quais são as ameaças que já estão ali presentes, que podem impactar no negócio. E aí a gente faz um cruzamento. Eu pego as forças, avalio quanto minha força pode maximizar o alcance dessa oportunidade e o quanto a minha força pode diminuir a ameaça que se instala ali naquele momento. E no caso das fraquezas, a gente também faz uma avaliação. A gente pega quanto a minha fraqueza dificulta o alcance da oportunidade e o quanto a fraqueza ela possibilita ou dificulta ou aumenta o grau de ameaça que está ali naquele momento. Ok? Bom, então essa é a nossa primeira aula da unidade 3. Espero que vocês tenham gostado e fique à vontade, né, para a gente discutir nos fóruns o que nós vimos aqui. O fórum com o professor está lá exatamente disponível para que vocês tirem todas as suas dúvidas. Grande abraço e nos vemos na próxima aula.